vamos ficando cada vez mais concreto na questão do Charlie Kirk. E para chegarmos aqui em nós. Portanto, é válido e é ok fazer o que fizeram. E os agentes que estão dentro da perspectiva de esquerda tentarão, a todo custo, o tempo todo, normalizar o que aconteceu, dado que esta normalização não apenas lhes beneficia, mas ela aponta outros alvos. Ela faz com que outras pessoas que professam a visão de mundo do Charlie Kirk sejam entendidas como passíveis do uso da violência. Dado que são o quê? Extremistas. E são extremistas são o quê? São nazistas. E contra o nazista, o que você pode fazer? Você pode matar? Na verdade não é que você pode, você deve. É isso. Agora o discurso da direita tem que largar de ser esse discurso otário. Uma das coisas que nós temos que parar de fazer é parar de ficar falando por aí que nós defendemos a liberdade de expressão irrestrita. Eu vou arrumar essa briga. Por que a gente tem que defender a liberdade de expressão irrestrita? Se nós já não vivemos um regime de liberdade de expressão irrestrita. Quando a nossa adversária é dada a liberdade de expressão irrestrita, eles estão, sei lá, mostrando sexo de travesti para criança. Eles estão tentando influenciar a formação da identidade sexual de uma criança. Eles vão usar o espaço para falar todas as atrocidades que eles podem falar sobre o outro campo. Agora, eles, quando ocupam um mínimo espaço de poder, eles começam a fechar as chavinhas e as possibilidades de discurso do adversário. É isso? Esse é o jogo? Esse é um jogo de otário, meus amigos. Nesse sentido, a ordem liberal, ela é otária. Ela funcionou muito como discurso, isso aí, quando a gente tinha no passado uma perspectiva liberal dentro de uma ordem moral e social cristã antiga. Então vamos pegar, sei lá, a Inglaterra vitoriana, vamos pegar especialmente a Inglaterra do século XIX. Pode fazer muito sentido, isso dá muita liberdade para um povo cujo sistema de valores era mais ou menos uniforme cristão, tal, eles eram anglicanos. Mesma coisa nos Estados Unidos da América, que sempre foram um país progressista, talvez o mais progressista de todos os países. Mas fazia sentido naquela época, a ideia das liberdades. Hoje, nós precisamos entender assim, que existe um discurso que se vale desses espaços de liberdade para subvertê-los. E esse discurso é o discurso de esquerda. Até porque a direita, ela é reativa. A direita, acima de tudo, é reativa. Ela está sempre reagindo a alguma coisa. Quem está tentando alterar e impor é o outro campo. E você tem que enfiar freios ali no discurso deles. E nós precisamos começar, a meu ver, a criminalizar certos discursos. Porque não é possível que o campo deles possa dizer por aí e possa criar partidos políticos. E é verdade, tem partidos políticos montados que recebem dinheiro do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, do Estado brasileiro, e que nos seus estatutos e na prática interna, publicação de teses e tal, tratem um golpe armado como a sua premissa inicial e a ideia de que eles farão uso da violência política como algo normal. Porque antigamente talvez isso fosse tratado assim, a democracia tem disso, tem um partido comunista aí, faz parte. Faz parte? Hoje tem extremista de esquerda bombando em redes sociais, um monte. Tem um monte de idiota na geração Z que comprou esse discurso. Você tem um monte de gente que, nos Estados Unidos é mais forte isso, pegaram essa comunidade trans, formada em grande parte por pessoas com graves problemas envolvendo depressão, ansiedade, radicalizaram essas pessoas, fazem elas achar que elas estão sendo alvos de uma tentativa de morte, de assassinato. Né, um trans, eu quero existir, eu tenho direito, sabe, você já viu essas declarações sempre muito exageradas? Eu tenho direito de existir, não me mate, não acabe com minhas vidas. O próprio campanha do Black Lives Matter, né, vidas negras importam, vocês querem nos ver mortos. Calma aí. Isso tá meio exagerado, né? Mas se você põe a pessoa num nível tal de histeria, a chance de você começar a produzir uma espécie de exército de malucos pra tua tese começa a ficar clara. E aí você começa a ter atentados de toda sorte. A gente teve o atentado contra o Bolsonaro, foi um atentado de que natureza? Um louco, à esquerda, armado, esfaqueou um candidato a presidente. Atentado contra o Trump, um radical de esquerda. Quando o caso do Uribe, não se sabe se é um narcotraficante ou se é um cara mais à esquerda. O do Kirk, com certeza foi um cara à esquerda. O Rizzo deve ter até matéria sobre isso, né? Mas acharam gravada na bala alguma coisa sobre trans e não sei o que. Boa parte da agenda que ele tocava era sobre essa questão de transgêneros e tal. E tava com razão, tá? Isso é uma loucura. Sai no Wall Street Journal, munição achada no tiroteio contra Kirk tem inscrições com a ideologia trans e antifa. Acharam o rifle lá perto de onde... Ah, o rifle. O
Não, a munição que estava no rifle, o rifle tinha munições perto e tinha isso. Tinha inscrições com ideologia trans e ideologia antifa. Então, a meu ver, o nosso campo político, ao invés de ficar falando assim, não, liberdade de expressão irrestrita. Não, a gente tem que funcionar assim, a gente tem que adotar os mecanismos deles. E qual é o mecanismo deles? É assim, ó, tá liberado fazer piada sobre o que você quer sim. Tá liberado. Ao mesmo tempo está proibido a defesa desse tipo de doutrina aqui. Ah, mas as liberdades... Foda-se, vocês não acreditam em ordem liberal nenhuma. Vocês não acreditam, vocês usam a ordem liberal ao seu bel prazer. Vocês usam e abusam dessa ordem, até porque, pra vocês, essa ordem tem que ser o quê? Superada. A ordem liberal, para um esquerdista, lato sensu, até estrito sensu, a ordem não precisa ser superada. Você precisa imaginar um mundo para além dessa ordem, para além da democracia burguesa. A democracia burguesa precisa ser derrubada, é ou não é? Eles acham isso, porra. Então a ordem liberal não é sagrada para eles, a Constituição não é sagrada para eles. O pacto social, a ideia de povo, de cultura não é sagrada. Ela é um objeto de subversão para você chegar em algo novo. Só um idiota acredita que um esquerdista tem esse amor pelas instituições. Quem tem esse amor bobo, em geral, esses ou liber bobo, conservador bobo e iludido também tem essas ilusões, e tem essa coisa meio liberal progressista, não, porque a nossa democracia... Vai a merda, vocês nem sabem o que vocês estão falando. A democracia formal que só existe na cabeça de vocês, num país que a base da democracia é compra de voto. Shadow Oris falou errado, Renan, essa parte da live precisa ser corrigida ou corrigir aí. Tu falou que é ok partido nazista. Não, eu falei que não é ok partido nazista, nem fascista, nem partido nazista, nem partido comunista, é o que eu tô querendo dizer. Não tem que ter nenhum. Aliás, eu tô na live inteira falando, né, que o nazismo, ele eu considero, inclusive, o nazismo um fenômeno pior do que o comunismo. Ele, por essência, ele não carrega nem a possibilidade de algo diferente daquilo. Um comunista pode alegar que, não precisa redundar aqui no que redundou, né? O nazismo não, cara. O nazismo havia essa natureza de suplantar, dominar e destruir a outra raça, né? O inimigo. Então, pelo amor de Deus, não levem pra esse campo, porque a live inteira não tá nesse campo. E é isso. O cara falou, você falou errado, você tinha trocado. Eu troquei, Riso? Acho que trocou um pouquinho. Tá, não, mas eu não estou falando isso não. Acho que nenhum dos dois tem que existir. Nenhum dos dois tem que existir. O pessoal, o próprio chat ficando defensivo. Vocês estão muito preocupados com o cancelamento. Eu não vou ser cancelado não, cara. Tô a live inteira falando a coisa dentro de um contexto. Não vou ser cancelado. E eu tô cagando pro cancelamento. Tô cagando pra cancelamento. Imagina. É só pegar o contexto, meus amigos. Não tenham medo, caralho. O Murilovski falou, identitarismo no Brasil não deve existir. Ponto. Concordo. Precisamos tirar o financiamento. Precisamos tirar o financiamento de doutrinas que vão contra os valores e costumes do povo brasileiro. Eu acho muito engraçado que uma das fontes do direito, e tem que ser, são usos e costumes. Basicamente o sistema de valores dessa própria sociedade. Isso é uma fonte do direito. Agora ela deixou de ser fonte do direito. Os usos e costumes podem ser vilipendiados por doutrinas novas que em geral não chegam pelo meio do voto e por meio das leis feitas pelo parlamento, mas por decisões de tribunais. Então, chega de permitir que dinheiro venha para o Brasil para financiar, vamos dizer, uma cultura de mudança de sexo de criança. Chega de permitir que dinheiro venha para o Brasil para financiar guerra racial no Brasil e criar o discurso de que se você for punir um bandido, você é racista. Logo, nossas leis têm que ser brandas e nós podemos que morrer na mão do crime. Qual o sentido desta merda? Este dinheiro, ele fomenta a morte e o descenso e a guerra. Estrategicamente, para nós como nação, isso é uma fragilidade. Nós não temos que ter essa fragilidade. O homem é bom lá falou, o Trump já falou que vai tirar o financiamento dessa galera. Ora, ele só fala também. O Trump fala, eu vou prender o Trump fala, né? Mas acontece o tal do taco, né? Trump always chickens out. Cadê? E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, já deixa o like e siga o canal Missão Vanguarda.